Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com você é o professor Noé Gomes, sou professor de História, mas quero fazer uma aula em que vamos falar sobre um gênero de produção textual, que é a dissertação. A dissertação é muito usada no âmbito das ciências humanas, porque as ciências humanas, a história, a sociologia, a geografia, a filosofia, elas trabalham com ideias. E nada melhor do que organizar essas ideias. A função, e basicamente o objetivo principal, a habilidade a ser desenvolvida numa dissertação é a capacidade de, em poucas linhas, conseguirmos expor com clareza, com organização, as nossas ideias. Isso é muito importante. Isso serve para as aulas de história, como para outras disciplinas também. É uma forma, inclusive, de verificarmos o quão aprendemos ou não sobre um assunto. E que esse aprendizado, ele não vai se dar por via, vamos dizer assim, de decoreba, mas do conhecimento estrutural como um todo. Eu quero deixar bem claro também para você que esta aula aqui, nós não vamos aqui pegar questões relativas à estrutura da gramática ou da ortografia. Eu quero somente trabalhar e explorar a estrutura de um texto simples, de 25 a 30 linhas, dependendo da instituição, da prova que você vai fazer, se você vai fazer um Enem, se vai fazer de repente uma seleção em outro tipo de seleção, um concurso público, de vez em quando aí também cobra redação. Então a redação tem sido o terror das pessoas, tem eliminado as pessoas e a gente precisa estudar ela. Na verdade, gente, só para fazer uma observação aqui, a gente escreve bem quando a gente lê bem. Então a dificuldade das pessoas de fazerem redações é porque também elas leem mal ou leem muito pouco. Então é importante cultivarmos o hábito da leitura. E assim a gente vai aprendendo a organizar as ideias. Mas sem delongas, gente, basicamente aqui eu tenho uma estrutura desenhada de um texto. Imaginamos aqui uma folha e aqui nós temos as partes integrantes de um texto, de uma dissertação. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos seguir a linha. Tudo tem um início, um meio e um fim. Se tudo tem um início, um meio e um fim, tudo isso também precisa ter um rótulo que chame a atenção das pessoas. Então, o primeiro item que nós temos no texto e a considerar é sempre um título. Tá? O título é fundamental. E não é um título qualquer. Se eu vou falar sobre gravidez na adolescência, meu texto não pode ser a gravidez na adolescência. Eu tenho que pensar num título que chame a atenção das pessoas e que instigue nessa pessoa a vontade de ler o nosso texto. Então, por exemplo, pode ser assim: gravidez na adolescência, um problema a ser debatido, 2 pontos, gravidez na adolescência, 2 pontos, um problema a ser debatido na escola, ou uma interrogação talvez, e aí a gente suscite a pessoa parar para ouvir, para ler o que a gente está falando. E nesse texto dissertativo, nesse texto de 25 a 30 linhas, eu tenho uma estrutura básica. Essa estrutura básica, preste atenção, ela é composta por uma introdução, tá? Ela é composta por um desenvolvimento e ela tem por si só também uma conclusão. Ok? Muito bem. E o que vem ser isso? Como eu disse para vocês, meu início, o meu meio, o meu fim. A introdução, gente, é uma espécie de vamos colocar aqui assim entre parênteses, uma apresentação. Então eu tenho uma apresentação do meu texto. Eu tenho que escrever para o outro pensando que o outro não sabe o que está passando na minha cabeça. Então eu vou dizer, por exemplo, vamos supor que a redação seja sobre a Revolução Farroupilha.
Então a gente pode conversar assim. Este texto aborda a questão cultural da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que todo mês de setembro tem comemorações sobre. E aí você desenvolve ali em 4, 5 linhas no máximo, 6. A introdução de 10 linhas talvez seja um pouco exagerada, mas ali em 5, 6 linhas você faz uma pequena síntese. Sabe quando você vai ver um programa de televisão e antes da vinheta do programa a pessoa aparece na tela dizendo assim, tal, esse é o tema do nosso programa, e lá corta para a vinheta e tal, e daí vai? É isso aí. Você vai fazer uma apresentação, você vai tentar ali cativar a pessoa para que ela possa ter interesse em ler o que você está escrevendo. De repente ela acha, pô, isso aqui é interessante. Né? Pensar que ela vai prender a atenção da pessoa. E aí nós temos o desenvolvimento. Como um sanduíche. Eu tenho ali o primeiro pãozinho e o recheio. Eu tenho aqui, de fato, né, vamos dizer assim, o miolo do conteúdo. Eu posso dizer que é o conteúdo em si, mas esse conteúdo, ele tem o quê? O que tem esse conteúdo? É a minha ideia central, né? Então aqui, ó, a ideia central. Se eu tenho essa ideia central, eu vou desenvolver ela. E aí eu vou desenvolver ela em talvez em 10, talvez em 15 linhas. Olha, 15 mais 5 já deu 20 linhas. E aí, gente, você já tem o teu texto pronto praticamente. Esse desenvolvimento é o que vai ser o foco do que tu vai falar. Mas e a conclusão? Conclusão é uma síntese ou uma opinião rápida, né? Uma opinião rápida. Não é que a gente vai falar em 25, 30 linhas tudo sobre um tema, mas vamos efetivamente dar uma opinião sobre ele com base em coisas que nós vamos apresentar no nosso desenvolvimento. Uma parte conversa com a outra. É como se fosse uma casa. Vai montando ela. E ela, uma peça encaixa na outra. Então aqui eu vou fazer minha síntese final. Por exemplo, eu dei o exemplo da questão da discussão da gravidez na adolescência na escola. Daí eu posso colocar como uma síntese, como uma conclusão. Enquanto nós não falarmos sobre sexualidade sem tabus religiosos, mas falar de uma maneira científica e respeitosa, vamos continuar tendo a incidência de meninas grávidas no ambiente escolar e perdendo, inclusive, né, tal. Ponto, terminou. Veja até que eu até me excedi. Eu posso até cortar essa última parte, porque eu já falei o que eu tinha que falar e deu. Temos que ser concisos, objetivos e claros. Beleza? E aqui, gente, essa opinião, essa estrutura aqui, ela é muito simples. E ela serve também para se fazer um parágrafo, por exemplo. Então, a dissertação, ela é muito usada nas ciências humanas, né, nas provas dos cursos de graduação de História, de Geografia. Né? Por quê? Porque ela faz com que a pessoa sintetize o que ela sabe a respeito do conteúdo. Às vezes ela não tem uma decoração de item por item, mas ela entendendo o sentido é o que importa, é o que os professores querem. Aqui, gente, nós temos uma situação, tá? Aqui nós temos o tema, tá? O termo de tema. O que é o tema? Por exemplo, tema pode ser gravidez na adolescência. Ok? Beleza. Esse é o meu tema. Só que se eu botar o título aqui, gravidez na adolescência, é genérico. Então eu vou fazer um recorte. Qual é o recorte? Eu posso dizer que podemos falar gravidez na adolescência na escola, na sociedade,
Opa, na família. Enfim, na religião, sei lá. Ou políticas públicas para isto, tem várias possibilidades. E a gente não vai falar sobre tudo da gravidez na adolescência, mas nós vamos, por exemplo, falar de um item que seja importante a respeito deste assunto e explorarmos esse item de uma maneira clara em 25 a 30 linhas. E aí, gente, o que você achou dessas dicas? Elas são úteis para você? Você tem dificuldade de escrever? O que você lê todo dia? Você lê ou não lê? Pense sobre isso, porque nós precisamos fortalecer as nossas ideias. E saber expor as nossas ideias é fundamental nos tempos atuais. Assim a gente consegue fazer uma educação que não só ensine a decorar, mas que ensine também a gente a pensar e a se expressar também, que é muito importante. É isso, gente.